Então, esse artifício, né, esse processo artístico que a gente vai começar pelo Spinoza. Então, pensa o seguinte, na Idade Média tinha toda essa superstição de bruxas, de religiosas e tudo mais. A superstição, quando ela chega num nível assim de destruição da vida, aparece o conhecimento, a luz do conhecimento. E aí a gente vê todo um investimento no conhecimento no século XX, por exemplo, né? E esse conhecimento é a passagem, é o necessário para poder sair da superstição. Mas a superstição, ela não é ruim, só que chega uma hora que ela vai se estagnando e ela vai virando algo antivida. Então aí aparece o conhecimento. Aí o conhecimento salva a gente de toda a destruição da superstição. Aí o conhecimento vai chegar uma hora que ele vai ficar antivida, que ele vai se estagnar e ele vai chegar num dogma, numa estagnação. E aí, nesse momento, a gente vai precisar entrar num outro processo, que vai ser o processo de criação. É através da criação que a gente vai sair do... Estou só tirando os microfones que estão abertos aqui. É através da criação que a gente vai sair da estagnação do conhecimento. Então, o conhecimento não é ruim, mas ele vai virando dogmático, ele vai virando um processo de estagnação tal que vai paralisando a vida, vai destruindo a vida, e aí vai para o processo de criação. O processo de criação, ele é circular, né? Então, o processo de criação vai nos levar de novo a processos de superstição. Porque o processo de criação, ele vai começar a criar aberturas e a criar experimentos, e a gente vai naturalmente querendo fixá-los, e vai nos levar à superstição. E a superstição ao conhecimento à criação. Então, esse ciclo virtuoso que Spinoza inspira, né, a pensar, tem a ver com nada é bom nem ruim, nada é melhor nem pior, mas as coisas têm o seu tempo, e o seu tempo é o tempo que eles estão ativos, e não que eles começam a ficar estagnados. Todo momento de transição é um momento caótico. Passar de um processo para outro é um momento caótico. E esse processo caótico, a gente aprendeu que ele é um processo negativo, porque é caos, né? Que perde controle, perde garantias. Mas, na verdade, isso é uma ilusão, porque o caos, ele é um movimento para uma nova ordem, né? Um movimento para uma reorganização, um movimento a favor da vida. O caos é que a gente tem uma crença de caos como uma coisa muito negativa. Mas se a gente se conectar a ele, ele nos leva a movimento de um processo fresco, né? Atualizado. Então, esses processos de transição, e eu vou arriscar dizer que a gente está nesse processo de transição do conhecimento para a criação, que é esse o processo que a gente está vivendo agora, dessa transição, o caos é para essa transição, claramente, né? Porque a gente realmente vem de uma escolaridade em busca da força do conhecimento, né? E a escola em crise, e os nossos conhecimentos sendo checados, essa crise do conhecimento nos faz acreditar que é dessa transição que a gente está falando. E o processo de criação é um novo humano, a nova era, um novo momento, que é inclusive o convite que a era de Aquário vai fazendo para a gente, né? Dessa nova era. Então tá. A gente está vivendo um caos de transição. E eu diria que esse caos, que a gente está com tanto medo, porque a gente sofre, né,
essas mudanças, e a gente sofre por apego, não porque o caos é sofrimento, mas é por apego, eu diria que a gente está vivendo um momento de negativo negativo. Então, tem as polaridades, e a gente já trabalhou bastante em cima delas, falando assim, qual é o positivo e qual é o negativo, né? E agora, a gente está vivendo um processo que tudo que a gente vai olhar, a gente pode dizer que, por um lado, é negativo e, por outro lado, é negativo também. Então, por exemplo, não dá mais para viver trabalhando de uma maneira... trabalhando para os outros, no projeto dos outros. Então, é negativo trabalhar no projeto dos outros, trabalhar como empregado. A outra polaridade seria o quê? A autonomia. E aí pode dizer, é negativo ser autônomo, porque ser autônomo não me dá as condições necessárias para eu viver, seja por crenças ou seja por fluxo financeiro. Então, negativo, negativo. Alguém em crise numa relação, no casamento, e fala assim, não dá mais para estar casado dessa maneira, negativo. Mas não vejo que a solução seja me separar, negativo, negativo, negativo. É uma sensação que eu tenho de que fim da linha, não tem solução mais. A gente vem de um processo assim, arrastando a ilusão da estagnação do conhecimento, no processo de empurrando essa ilusão para frente, para não desiludir logo, né? Para viver um pouquinho mais de ilusão. E este movimento nos leva a isso, a negativo, negativo. Não tem saída, não tem mais por onde ir, né? Então, esse processo de não ter mais por onde ir, por um lado, pode ser bem niilista, né? Acabou, não tem mais o que fazer, a gente já fez todas as besteiras como humanidade, não tem mais o que fazer. Ela, na verdade, é um processo, é um convite bem otimista, que fala, bom, se não tem saída, não é mais nisso que a gente tem que vibrar, porque acabou essa vibração, esse modelo, essa maneira de viver, acabou, porque ela já não tem mais saída. Porque todas as saídas, todas as soluções, elas, na verdade, são produtoras de novos conflitos. Então, é uma falsa saída, as soluções. Então, quando não tem mais solução, a gente pode desiludir. E desiludir, por mais triste que pareça a palavra, me desiludir, é uma desilusão, na verdade, é um alívio, né? É sair da ilusão. É tirar um manto que estava cobrindo nossos olhos. Então, não tem mais solução. As polaridades são negativas, negativas. Então, o que a gente tem que fazer? Mudar de vibração, mudar de campo, mudar de problemática, que provavelmente vai nos levar a positivo, positivo. Que aí provavelmente vai nos levar a uma integração. E essa integração provavelmente vai nos levar a novas dualidades, as dualidades vai nos levar a novas polaridades, negativo, positivo, e isso vai nos levar depois a negativo, negativo, e depois a positivo, positivo, e depois a integração, e aí vai um ciclo virtuoso, né? Um movimento constante. Colocando assim de uma maneira gráfica, mas é claro que isso é didático, né? Porque as coisas acontecem tudo ao mesmo tempo, né? Então, vamos ver como que seria, né? A gente está no negativo, negativo. Não tem solução. Aí a gente muda de campo, de vibração, sei lá o nome que a gente pode dar isso, muda de perspectiva, e a gente pode ver assim, tem solução sim, dá para ir por aqui e dá para ir por ali também. Que a gente cairia no positivo, positivo. Para isso acontecer, a gente precisa fazer uma mudança em nós e não uma mudança fora de nós. Então, eu acho que aonde está negativo, negativo, é quando a gente coloca o nosso olhar para o ambiente e para a situação externa ser a solução de mudança. Então, quando a gente coloca, por exemplo, a solução de mudança num modelo político, social, econômico, se a gente hoje colocar qualquer solução nisso, não vai ter solução.
Então, o convite não dá mais para falar assim, a gente vai fazer a gente vai investir num partido que esteja partido, né? Num partido político que esteja mais alinhado com aquilo que me representa. A gente vai ver que isso não é um processo viável, porque todo partido é partido e ele vai criando alianças que não te representam, e aí você vai ver que era só uma ilusão, né? Esse processo de negativo me levou a minha sobrinha esteve aqui me visitando e ela disse que o pai dela estava brigando com o sogro dele por conta do Bolsonaro e que estavam brigando por causa disso. E aí me fez perguntar a ela, porque eu me lembrava que ele tinha votado no Bolsonaro também, meu irmão. Aí ela falou, não, ele não votou no Bolsonaro, ele votou contra o PT. Então, ele não gosta do PT mais do que ele não gosta do Bolsonaro. Então, ele não é a favor, ele está contra o Bolsonaro. Por isso que ele votou nele, né? Porque, na verdade, e foi uma explicação maluca, né? Ele não queria que o PT entrasse. Então, negativo. Quer dizer, a pessoa vota em quem ele está contra, mas ele é mais contra o outro. Então, esse voto fica negativo, né? E a gente vai vendo essas polaridades acontecendo em vários lugares, em processos do feminino, processos do masculino, processos partidários, políticos, seja o que for, qualquer coisa que você vai e inicia, vai ter um processo contra. E esse processo contra vai mostrar o negativo que é o caminho que você está indo. E o outro também vai ser um negativo. Estou me fazendo entender? Está chegando aí esse... Então, eu vou trazer... Deixa eu ver se a Cláudia já está aqui presente. Tá, porque ela pediu para eu trazer de novo a história do Nasruddin, e ele cabe bastante nisso, porque é a história que eu contei da outra vez, né? Então, Nasruddin está lá procurando alguma coisa embaixo de um poste de luz. Aí passa o amigo dele e fala, que você está procurando, Nasruddin? Eu estou procurando uma chave que eu perdi. Então, peraí que eu te ajudo. Aí ficam os dois procurando embaixo desse poste de luz a chave. Até que chega uma hora que o amigo fala, você tem certeza que você perdeu a chave aqui? Ele falou, não, tenho certeza que eu perdi lá. E por que a gente está procurando aqui? Porque lá está escuro e aqui tem luz. Não vou procurar a chave no escuro. E isso que parece uma piada, né, dessas histórias incríveis que Nasruddin conta na tradição oral, é na verdade uma boa visão disso, né? A gente não está querendo ir para a escuridão. O que mantém a gente na era do conhecimento estagnado e acreditando que é o conhecimento agora que vai nos salvar dessa encrenca que a gente entrou, é porque a gente associa o conhecimento com luz. Só que não está lá na luz o que a gente perdeu. A gente vai ter que olhar para a escuridão. Só que olhar para a escuridão precisa ter preparo, né? Precisa, no mínimo, não ter medo de bicho-papão. E a gente não tem esse preparo. A gente morre de medo de ir para o escuro, para o sombrio, para aquilo que não é compreendido, mesmo porque a gente tem ainda uma memória muito forte da época da superstição, né? Então, se a gente vai lá, se a gente está no negativo, paradoxalmente, o negativo está embaixo da luz. É porque a gente está procurando a chave embaixo da luz. E é por isso que a gente estagnou nesse lugar, né? Se a gente for para a escuridão, provavelmente a gente vai encontrar positivo, por mais paradoxal que pareça, né? Porque quando a gente vai lá na escuridão,
existem todas as possibilidades, existem muitos caminhos. Caminhos que a gente vai podendo, dentro da escuridão, e destrinchando e acostumando o olho com a escuridão, começar a enxergar alguma coisa, porque o que a escuridão chama, né? A escuridão chama a luz. Toda a escuridão chama a luz. E essa luz, não quero dar um tom aqui de jeito nenhum desconectado, com a espiritualidade desconectada, né? Mas eu estou falando de uma maneira bem concreta, essa luz está dentro da gente. Se eu estou na escuridão, o meu olho começa a, de alguma maneira, produzir luz. Ele começa, de alguma maneira, a ativar e a gente começa a ver alguma coisa naquela escuridão, quando o olho fica bem acostumado com ela, não é assim? Então, alguma coisa vai se iluminando, né? E é essa confiança que a gente, de alguma maneira, precisa entrar na escuridão, sabendo que alguma coisa do nosso olhar vai começar a acostumar com aquela luz e vai iluminar. Falando de uma maneira metafórica, né? Então, quando eu estou num campo escuro, onde eu não tenho certezas, onde eu não tenho dogmas, onde eu não tenho leis criadas, e não leis que se sustentam por si só, né? Mas leis que precisam de dogmas para se sustentarem. Quando eu não tenho nada disso me direcionando, eu tenho infinitas possibilidades. E aí eu vou para positivo, porque eu posso ir por esse caminho, mas eu também posso por aquele, mas também posso por aquele outro. E esta polaridade positivo, depois de uma polaridade negativo, começa a criar negativo, positivo. E aí eu entro num campo de integração. Eu vou falar isso de uma maneira mais concreta daqui a pouquinho, se meus processos permitirem. Tem uma coisa que nos leva para o que vai no... Eu vou trazer 2 pontos essenciais, bem concretos, que nos levam para a escuridão. Para essa escuridão cheia de possibilidades, para esse campo vazio de infinitas possibilidades, né? A gente está vivendo numa época que é a junção do processo de superstição que a gente viveu como sociedade, aí do processo do conhecimento, e agora entrando no processo de criação, a gente está vivendo numa época onde já é impossível se manter segredos. Então, você ouve pessoas sonhando com revelações, você ouve pessoas falando que foi numa constelação familiar e descobriu tal e tal segredo familiar. Você ouve pessoas não se aguentando e precisando falar de segredos, né? Então, por vários motivos que a gente está vendo pipocar, e quem conhece astrologia, que eu conheço muito pouco, mas a astrologia ela fala isso sobre o planeta que está em Netuno, ou o signo que está em Netuno, que mostra justo isso, mostra que é uma época, é uma era onde todos os segredos serão revelados, né? Então, um processo prático para entrar na escuridão é isso. Quando você revela um segredo, você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe você não tem mais controle nem garantia ilusória que você tinha quando você mantinha um segredo. Porque você mantém um segredo, você fala, eu tenho um controle, uma garantia, porque eu vou manter isso em segredo. E quando você revela esse segredo, você perde esse controle, essa garantia. E esse é um convite para entrar na escuridão. Então, na prática, e acelerando esses processos inevitáveis, é um momento sem segredos. Sem segredos quer dizer também sem mentiras. Sem mentiras quer dizer também entrar em contato com as mentiras que a gente se conta e nem percebe que está se contando, porque a gente disfarça essas mentiras de justificativa, de compensações. Então, a gente nem chega a reconhecer que a gente está contando uma mentira para a gente mesmo, porque a gente logo justifica. Então, isso também nos leva a um caminho que é sem justificativa, é sem classificação, é sem qualificação, é sem comparação. A comparação é assim,
eu me conto uma mentira, mas eu nem entro em contato com ela, porque eu logo me comparo com outro que também está fazendo alguma coisa parecida. Então, por que eu vou abrir mão disso? Porque isso, na verdade, equilibra a relação, né? Então, o buraco vai ficando lá embaixo mesmo. Quando a gente vê que não tem mais lugar para segredo, não tem mais lugar para comparação, para competição, para justificativa. E tudo isso vai nos levar para a escuridão, porque a justificativa é uma luz, a comparação também, a competição também. Mas são todas luzes externas que já estão aí mostrando que estão vencidas. Então, essa era, né, esse caos que é revelar, que é não guardar mais segredos. Isso não quer dizer que você sai contando tudo para todo mundo, porque tem coisas que são experiências íntimas suas, você não tem que ficar revelando, não é nesse sentido. É muito diferente ter segredo do que ter intimidade, né? Agora, as maiores mentiras são aquelas que a gente conta para a gente mesmo. E essas mentiras, elas estão sustentadas por justificativas. Eu justifico essa mentira e eu continuo contando ela para mim. A gente vai reconhecer uma mentira em todos os conflitos. Toda vez que a gente está vivendo um conflito, se a gente olhar, a gente vai ver que esse conflito está sustentado por uma justificativa e essa justificativa é uma mentira que a gente está contando. Junto com a queda de segredos, esse caos que a gente está vivendo, ele também traz a queda da ilusão. Viver no campo da ilusão, ele nos traz vários benefícios e eles são necessários, porque ele faz o imaterial se materializar. Então, o campo da ilusão, ele faz a gente entrar em contato com algo passageiro, né? Porque é ilusório, mas é algo passageiro que faz com que, quando eu entre em contato com isso, com algo que é tão imaterial, que é num campo tão mais sutil, eu consiga materializar. Então, por exemplo, é uma ilusão o dom, o talento da gente, né? Porque, na verdade, o que a gente tem é uma composição singular de algo que é comum a todos. Somos todos iguais, somos todos humanos, mas as nossas composições, que são a mesma matéria-prima de todo mundo, elas se compõem de uma maneira diferente e essa composição diferente é que traz a singularidade, que traz a diferenciação. E esse é o jogo da vida, porque se não tiver diferenciação, não tem vida. Aí só tem estagnação, só tem morte. Então, esse jogo de vida e morte precisa que tenha alguma coisa que seja comum a todos e que se diferencie em todos. Então, isso é a singularização. Então, na minha singularidade, de repente, no encontro com outro, me gera uma percepção. E essa percepção é uma visão, é um olhar, é um fazer muito singular. Assim, parece que só eu estou vendo isso nesse ambiente, parece que ninguém está vendo isso, né? E essa visão é uma singularidade que você desperta em relação. Então, quando você coloca essa sua singularidade em processo de ação, de atuação, a gente pode chamar isso de talento, de um dom. Olha o dom, essa pessoa está vendo isso, está percebendo isso, né? E esse dom, ele vai se materializando. Por exemplo, ele se materializa numa profissão, num projeto, num processo. E essa materialização, ela nos serve, né, para poder compartilhar essa percepção, compartilhar essa visão e compor com outros. E aí todo mundo vai tendo perspectivas mais amplas. Mas é uma ilusão, porque aquilo não existe por si só.
Aquela profissão, ela não existe inerentemente. Ninguém nasce médico. Você se torna médico porque em composição, a sua singularidade na relação, surge o cuidado e a percepção de composições com o alimento, com as plantas, com as ervas, que vai depois gerar medicamentos e tudo mais. Só que tudo isso é uma ilusão. Isso não existe. Isso é um processo de concretização da minha capacidade de criação singular, que todo mundo tem. Então, a ilusão, ela é muito importante, né? Porque ela dá é uma ponte de conexão entre todos nós. Agora, ficar na ilusão é um problema, porque daí a gente perde o vínculo e a conexão com a fonte criadora e fica agora colocando toda a nossa energia nos efeitos que a nossa singularidade gera. Então, a ilusão, nesse caos de transmutação que a gente está vivendo, ela está vivendo o lugar da desilusão. E essa desilusão nossa, eu pensei que eu fosse fazer isso o resto da vida e isso não me move mais. Eu pensei que eu ia continuar pensando isso o resto da vida e isso já não faz mais sentido. Que eu ia acreditar nessas coisas, que eu ia viver dessa maneira. Então é uma desilusão, eu estou saindo da ilusão de que as coisas, que os efeitos das nossas criações, elas existem inerentemente, elas têm força por si só. Esses efeitos que a gente faz, que são nossas profissões, os nossos dogmas, as nossas crenças, nossos padrões, nossos hábitos, como se aquilo tivesse força própria. Então a gente está vivendo essa desilusão. Não tem força própria. Não é sobre isso que é a vida. Não é sobre ser funcionário de alguma ideia, de algum ideal, de algum dom. E viver uma desilusão no nosso vocabulário é muito negativo, né? Então, ficar na ilusão é negativo e viver na desilusão é negativo. Negativo, negativo. Fim de jogo. Então, não é nem ficar desiludido e virar nihilista, né? E falar, nossa, tudo que a gente fez até agora era tudo errado. E nem ficar empurrando a ilusão. Não, vamos que ainda dá. Vamos que ainda dá para manter essa ilusão um pouquinho mais. Vamos fazer ela melhor. Vamos deixar a ilusão mais sincera, mais bonita, com mais necessidade, né? Negativo, negativo. Porém, a passagem dela é integrar, saber que ilusão e desilusão são dois lados da mesma moeda, né? E tudo isso vai nos levar para uma escuridão. E aí, mais uma coisa que eu gostaria de falar para abrir, para vocês também trazerem essa percepção, né, onde a coisa está tocando aí, é que outro caminho é esse, né? A gente não sabe que é outro caminho, mas ele tem um movimento que possibilita a gente antecipar um desenho, que é um desenho mandálico, que é um desenho do Taurus. Aqui está um Taurus, só para a gente lembrar, né? O Taurus, não sei se dá para ver essa figura aqui, né? Então, é um desenho mandálico, né? Então, como é que a gente está acostumado a caminhar, né? A gente está acostumado a caminhar o caminho de um ideal. Então, a gente caminha o caminho assim, de uma filosofia, de uma religião, de uma moral, de uma hereditariedade. A gente caminha um caminho de crenças, de padrões, de hábitos. E esse caminho, eu posso até acreditar que eu estou caminhando com meus próprios pés, mas, na verdade, eu estou caminhando representando alguma ideia, algum ideal, seja qual for, de anarquista a terrorista, eu estou caminhando um padrão, uma crença, né? Aí a gente quer melhorar esses caminhos, né? E quer caminhar junto. Quer caminhar, por exemplo, eu posso caminhar, né, nas minhas crenças, eu tenho vários modelos de caminhar, mas estamos caminhando sempre em uma direção, estamos caminhando em direção a um fim.
Então, indo ali para o norte, para o leste, para o oeste, para o sul, estou indo em direção. Então, essa é uma das coisas em comum aos nossos caminhares desse momento de conhecimento, né? Eu conheço, eu tenho um fim, eu antecipo isso. E tem várias maneiras de caminhar isso. Eu posso caminhar sozinho nas minhas crenças, nos meus padrões, a ideia, né, de caminhar sozinho. Eu posso caminhar paralelo com várias pessoas, vamos caminhar nessa direção, ou com um parceiro, vamos caminhar juntos nessa direção. Eu posso caminhar seguindo, né? Eu tenho um guru ali na frente, a gente caminha seguindo o guru, ou posso, né, ser o próprio guru e eu caminhar sabendo que tem um monte de gente me seguindo. Então, todos eles têm essa pirâmide, né, te levando a um caminho. O caminho mandálico, o caminho de um Taurus, ele tem um desenho assim, né, que cada um caminha um próprio caminho, um caminho próprio. Esse caminho próprio a gente pode chamar de autonomia, lembrando que autonomia não implica autossuficiência, porque esse caminho não vai num norte, ele não vai numa direção. Esse caminho é circular. Em algum momento desse caminho circular, as coisas se convergem. Em algum ponto há uma conversão. No processo mandálico, no processo do Taurus, a gente pode ver essa imagem, né? Está todo mundo caminhando um caminho próprio. Caminho próprio não quer dizer as próprias crenças, os próprios padrões. Quer dizer um caminho que eu construo ao caminhar. Nas minhas diferenças, nas minhas experiências, então é um caminho de diferenciação. Eu não caminho a minha crença, eu não caminho o meu ideal. Eu caminho a minha capacidade de entrar em relação e isso me gera caminho. E esses caminhos são singulares, eu não caminho ao lado de alguém, não caminho em parcerias, não caminho em grupo, não caminho em comunidade. Independente se eu estou casado ou não, estou em grupo, estou em comunidade ou não, mas eu caminho a minha criação. E nesse caminho da minha criação, ele necessariamente me leva a pontos de conversão, a pontos onde eu encontro muitos ou todos, né? E neste encontro, sem ilusão, sem segredos, nesse encontro é frente a frente, não é lado a lado. Neste encontro eu atualizo, eu me modifico, eu recebo provocações de movimentos, eu compartilho, eu transbordo, eu desfaço o meu próprio caminhar e me abro para transformações, para logo então, essa convergência, olha, ela dura um tempo, né? E um espaço, e de novo me abre o meu caminho. Isso tem, no modo temporal de pensar, isso pode, por exemplo, acontecer de hora em hora, de dia em dia, de ano em ano, de décadas em décadas. Esses tempos acontecem uma coisa de cada vez e tudo ao mesmo tempo. Então, com algumas pessoas, com alguns processos, ele está ali, esse caminhar está acontecendo de hora em hora, de dia em dia, onde eu passo meu dia fazendo o meu caminhar e eu encontro algumas pessoas no final do meu dia, por exemplo, frente a frente, que vai me gerar uma atualização. Ou isso pode acontecer de hora em hora, eu estou ali no meu caminhar, mesmo ao lado de outras pessoas, em algum momento, nesse caminhar, eu olho para alguém, eu me encontro com alguém. Isso pode acontecer de décadas em décadas, de ano em ano, isso pode acontecer a cada Natal, né? Todo mundo fez seu caminhar no Natal, todo mundo converge, e o Natal é a convergência, e ali vão ter atualizações, né? Então, não é uma questão, um processo linear. Tanto no caminhar, assim, vamos caminhar no fim, vamos caminhar lado a lado em direção ao fim, ou eu caminho sozinho em direção a esse fim, com as minhas crenças, com meus padrões. Então, não é linear assim, e nem tampouco é linear nesse tempo. Há quanto tempo eu preciso caminhar sozinho para encontrar alguém frente a frente, né?
Inclusive, eu posso estar o tempo inteiro com alguém do meu lado e gerando meu caminhar circular sozinho, né? E aí essa convergência, sozinho por quê? Porque o outro está aqui do meu lado, mas está cortando cebola e eu estou aqui lavando louça. Então, eu estou aqui num processo próprio, mas vai ter uma hora que eu vou ter que eu vou entrar em convergência, porque a gente vai sentar para comer. Então, não é linear. E, finalmente, ele não tem um fim. Ele é sempre um processo que nos leva ao presente, ao meio. Então, eu estou sempre atenta aos meios pelos quais eu faço esse caminhar e essa convergência, e não em que fim esse caminhar vai dar e para quê, qual é o fim dessa convergência. Então, é um momento de criação, e nessa transição do conhecimento para a criação, nesse caos, e a própria criação, ela implica isso, ela implica escuridão, que o processo de não segurar mais os segredos e parar de insistir nas mentiras que a gente conta para a gente mesmo, que nos cria um mundo de ilusão, o processo da desilusão nesse caminho todo, o abrir mão, sair da ilusão de um fim, que tem um fim, o nosso caminhar, que tem um fim a vida, que tem um fim a minha ação. A ideia de que caminhar junto é estar lado a lado, caminhando, paralelos, ou ter alguém na minha frente eu caminhando atrás, ou ter alguém atrás de mim me seguindo, e sim caminhos próprios de singularidade, de diferenciação, e o tempo todo em convergência. Não é uma coisa e outra. São as duas coisas ao mesmo tempo. Uma não existe sem a outra. Não existe esse meu caminhar singular sem existir essa convergência, senão seria separado esse torus, né? Eu teria um círculo de um lado e depois um encaixe. Mas não, esse círculo só acontece, essa mandala só acontece por causa da convergência. Então, não é linear, não é uma coisa depois a outra. É tudo ao mesmo tempo, né? Onde passado, futuro e presente coexistem. Onde caminhar a sua singularidade coexiste com as relações que você vive, né? Então, dito tudo isso, pergunto, como é que chega esse processo aí a vocês? E se alguém quer colocar alguma perspectiva desse convite. Ou se querem também ter tempo para digerir tudo isso, e não é uma questão de falar aqui para emitir opinião de jeito nenhum, mas às vezes tem alguma pergunta, alguma coisa que eu vou trazendo dessa maneira caótica e quer olhar para algum ponto, temos tempo para isso. Ou se alguém quiser trazer alguma questão pessoal para a gente colocar nesse processo pessoal, ou esse ciclo virtuoso na superstição do conhecimento, da criação, e desse lugar onde das mentiras que a gente conta para a gente mesmo, que mantém a gente no lugar que a gente está. Se a gente está estagnado, a gente está contando alguma mentira e se justificando. Por isso que a gente se mantém estagnado, né? E está na hora da gente não ter mais esses segredos com a gente mesmo. Ana. Sim. Eu estou sentindo um desconforto muito grande com isso tudo.
Porque nesse tempo todo que eu tô vivendo, assim, nesses processos, eu sempre tenho a esperança, essa coisa que você falou de caminhar lado a lado, cada um no seu processo singular. Eu tenho sei lá, alguns momentos em que eu percebo isso, assim. Mas na maior parte do tempo, eu tô aqui no meu processo, e aí, olhando para várias questões, e aí eu tenho muita expectativa de que isso tá transformando a outra pessoa. De que estamos aqui lado a lado no nosso processo singular, mas peraí, deixa eu me trabalhar aqui, que aí aquele processo daquela pessoa vai mudar também. Assim, então, e eu vou né, buscando um fim no meio desse processo que podia não ter, né, ao invés de estar no meu processo singular, eu volto para aquele fim, eu volto para o triângulo ali que está, né, para aquele caminho. E é isso que eu acho que o desconforto está nisso, assim, de sempre de começar uma coisa e aí de repente voltar para aquele caminho. Sim, esse desconforto ele tem a gente tem uma resistência muito grande a escutar que a gente precisa mudar e a escutar e como é que a gente muda, né? Quando a gente vê ou consegue olhar o que não é mais necessário, o que se tornou desnecessário e deixar de fazer. E por algum motivo da era do conhecimento, né, onde a gente foi avaliado através do que a gente sabe e a gente foi desqualificado através do que a gente não sabe, a gente está o tempo todo lutando para que o saber, para que a gente seja reconhecido pelos nossos saberes e pelos nossos processos positivos. E que ninguém toque muito no assunto das nossas fragilidades, porque aí a gente vai ficar muito vulnerável, muito exposto, né? E aí eu vou dizer que esse processo de transição do conhecimento para a era da criação implica nisso, implica a gente começar a conseguir ouvir as coisas que aparentemente são desconfortáveis, mas elas só são desconfortáveis por causa da nossa crença, porque na verdade ela é um grande conforto. Eu sempre me lembro da experiência dando aula na escola de teatro, e eu tive uma experiência longa, né, de 20 anos lá, e toda vez que os alunos do primeiro termo, que são os que estão pela primeira vez, né, pelo menos naquele contexto da escola de teatro, apresentando alguma coisa, toda vez que eles apresentavam uma cena, para eu, como professor, olhar e poder ajudá-los a se desenvolver, quando eu olho uma cena, e eu vou vendo o que não funciona na cena. Para desenvolver aquela cena, eu não preciso ficar olhando o que funciona, porque se ela precisa desenvolver, ela precisa modificar, né? Então eu vou olhar o que não funciona, o que está estagnado. O que é desenvolver? É sair do envolvimento. Se eu estou envolvida em alguma coisa, eu não desenvolvo, eu estou envolvida. Desenvolver é sair do envolvimento. Essa é uma maneira de pensar o desenvolver. Então, você está estagnado dentro, sei lá, você é um jovem e você está muito estagnado dentro de um núcleo familiar e acomodado naquele lugar, eu quero desenvolver. Então, se desenvolva, saia do envolvimento familiar para você ter outras experiências, né? Então, tá lá os alunos fazendo a cena e eu aponto, né, para eles aonde está estagnado, onde precisa se desenvolver. Então, você pega e fala os pontos negativos. Você fala, olha, aqui não funciona, isso aqui você precisa pensar de outra maneira. E dá para o aluno desenvolver isso, né? Não vou falar para ele como ele deveria fazer a cena, porque não funciona assim o teatro. Não é alguém fazendo a cena que outra pessoa idealiza. Você tem que fazer aquele ator arriscar a criação dele.
E todos, sem exceção nenhuma, ficavam muito chateados com o meu retorno, porque eles se achavam desqualificados. Eles falavam, mas você não vai falar nada bom da minha cena? Eu posso falar um monte de coisa boa, mas não serve para nada eu falar o que é bom, porque senão você vai estagnar nisso e a cena não vai acontecer igual, né? Vai ficar só pior. Agora, se eu te falar o que precisa movimentar, porque o que está bom, quem sabe está bom porque está fluindo. E se você tomar consciência disso, talvez estagne, né? Nesse seu momento de formação aqui, né? E eu sinto que isso sempre acontece, assim, toda vez que a gente está num caminhar, por mais que esse caminhar tenha conflito, por mais que ele não funcione, a gente quer que o outro conte para a gente o que a gente está fazendo de certo, que é para a gente ter fôlego para então poder fazer a mudança. E a gente não vai mudar, porque o certo vai garantir a nossa justificativa. Então, Poliana, eu sinto que esse desconforto tem um pouco a ver com isso. A gente é muito bom aluno, a gente quer acertar e a gente quer ser reconhecido pelas coisas que a gente está fazendo certo, né? Então, independente do caminho que cada um está fazendo, do caminho que você está fazendo, esse caminho, ele tem conflitos. E ele tem esse conflito que você está trazendo, que a gente pode falar que é negativo, negativo. Se eu ficar sozinho no meu caminho aqui, fazendo a minha singularidade, fazendo o meu trabalho interno, eu olho para fora e vejo que isso não atinge no fora e não está acontecendo. Se eu paro de fazer meu trabalho interno para então ajudar o outro a fazer um trabalho, eu também vou ver que isso não vai ser bem-vindo, porque quem sou eu para fazer o trabalho pelo outro? Negativo, negativo, não tem saída. Então eu não posso fazer o trabalho em mim e não posso fazer o trabalho no outro. E tudo isso porque está permeado pela era do conhecimento, que é eu tenho um fim. Eu tenho o fim de me tornar uma pessoa melhor, eu tenho o fim de fazer uma relação mais harmoniosa, eu tenho o fim de chegar na nova era. Então, os meus processos eles vão gerar estagnações de crenças, de padrões e de hábitos. Se a gente começa a desfazer esse modelo e começa a se abrir, e aí até estou colocando um outro modelo em cima, o modelo mandálico, né? O modelo do Toros, que é para nossa mente aquietar um pouco, no sentido de ter uma contenção, né? Que não é o que esse modelo dá para a gente? Como nada, né? Mas pode ser uma contenção, mas ele não dá o nosso caminhar, ele não dá uma crença para a gente. Então, se eu pensar nesse caminhar como é um caminhar singular que cada haste desse Toros faz, só que ele só faz esse caminhar porque ele parte de uma convergência. E todo esse caminhar leva de volta a uma convergência. Então, tem uma integração. É sozinho e é junto. Tem movimento e eu não saio do lugar. Eu tenho uma singularidade, mas ela se mistura com um todo. É uma singularidade que não é só minha. Quer dizer, eu posso olhar para isso e trazer um monte de paradoxos. A Lu Rangel, ela pediu isso, né? Uma meditação que nos leve, de repente, até essa experiência, né? Não sei se agora a gente vai alcançar uma meditação, mas a gente pode entrar num pensamento meditativo. Pensamento meditativo é um pensamento que ultrapassa a explicação, ultrapassa o entendimento. Então, eu convido todo mundo para não desligar o entendimento, mas deixar o entendimento surgir e não começar por ele. Quando a gente ouve as coisas, a gente quer primeiro entender, porque a era do conhecimento estagnada. A era do conhecimento estagnada nos trouxe esse movimento assim. Eu entendo, agora que eu entendo, eu ponho em prática, eu pus em prática, eu colho frutos, eu vou continuar caminhando nessa direção. Eu não colho frutos, eu vou buscar outro entendimento, né? E agora o convite é: não entendam. Se entender, você já limitou a sua compreensão. Então, não entendam. Então, vamos trazer um pensamento meditativo.
estejam, sejam. Então, esteja no seu corpo. O nosso corpo, eu vou trazer aqui um pensamento meditativo, né? A gente não tem ideia do que é o nosso corpo e do que ele pode. Outra frase de Spinoza que eu já trouxe ele aqui já desde o início do processo, né? A gente não tem ideia do que pode um corpo, porque o nosso corpo hoje ele está limitado por um efeito dele, que é o eu. Então, quando a gente nasceu aquele bebê, nasceu um corpo, nasceu uma existência completa. Aquele bebê não falta adultice, aquele bebê não falta conhecimento, porque naquele estágio, o bebê ele é completo. Então, nasce esse bebê completo. Lá na frente, esse bebê, ele vai crescendo, vai virando uma criança, vai entrando num campo social e cultural bem fortalecido, e ele cria um eu. Este eu é efeito dessa existência. Então, nunca nasce um eu, nasce uma existência. E um dos efeitos dessa existência é um eu. E esse eu não é negativo, esse eu não é ruim. Ele é um efeito maravilhoso dessa existência. Da mesma maneira que um efeito dessa existência é a capacidade cognitiva, é um efeito da existência. Uma profissão é um efeito dessa existência. Então, tem a existência e tem os seus efeitos. Acontece que culturalmente, um desses efeitos, que a gente chama de eu, ele inverteu e começa a tomar conta da existência. Então, eu tenho um corpo, eu tenho uma mente, eu tenho um pensamento. Esse eu é um mero efeito. Se ele se coloca no lugar de que eu tenho, ele está pegando um peso que ele não sustenta. Então, vamos colocar o eu como efeito. O eu é maravilhoso, como efeito. Ele tem um motivo para existir, igual o efeito cognitivo, o desenvolvimento de línguas, de percepções, de conceitos, tudo isso é efeito. Tudo isso não existe inerentemente. O que existe, então, antes de mais nada, nessa perspectiva, vamos colocar aqui, que é um corpo que está materializando a nossa existência. Então, tem um corpo que ele concretiza a nossa existência. Essa existência desse corpo, ela é ilusória, como eu trouxe no começo do encontro. A ilusão é maravilhosa. A ilusão, ela materializa um campo vibracional. Então, essa existência que é um campo vibracional, essa existência que é um vazio, essa existência, ela ganha no campo ilusório um corpo. Este corpo, no campo ilusório, ele vai ganhando vários efeitos. No campo vibracional também, que é o pensar, que é uma criação, que é a vontade de ação. Então, ele vai ganhando, ao mesmo tempo, vários campos, várias reverberações vibracionais e várias reverberações materiais. E o campo material é um campo de ilusão, maravilhoso e necessário. Mas se a gente se ilude que é mais do que uma ilusão, se a gente acredita que é algo que existe inerentemente e agora é por isso que eu vivo e é por isso que eu morro, eu vivo iludido. Então, essa é a desilusão. Esse corpo que existe tão presente, tão forte, e que a gente nasce e ele inaugura a nossa existência na Terra, é uma ilusão. E o que existe antes dessa ilusão é um vazio criador, que a gente pode chamar de escuridão. É um escuro, porque é um campo de infinitas possibilidades. Então não está nada claro, está tudo escuro. Então a gente pode fazer as pazes com a escuridão, que é a nossa fonte criadora.
Então a gente começa a entrar nesse campo de ilusões que é essa vida, que vai dando efeitos, e esses efeitos, eles sempre nos reconecta ao campo de criação. Então, são efeitos, ilusões maravilhosas de viver, de experimentar através do prazer e da dor, que a gente pode sempre reconectar ao campo criador, que é o campo da escuridão, que é o campo do vazio, que é o campo das infinitas possibilidades. E aí a gente vai brincando, jogando, criando seriamente, com todas as responsabilidades que essa ilusão nos traz, a gente vai entrando no campo de criação. E esse é o convite desse caos que a gente está vivendo de negativo a negativo. É o convite que estamos finalizando a era do conhecimento, que já está mais do que estagnada, que nos leva ao negativo, que não nos dá mais nada, só nos dá uma sensação de desconexão, de niilismo, de desacreditar na vida, de que deu tudo errado, de que a vida não faz sentido. É um caos que nos leva a ter outras experiências e outras percepções. Então, voltem para o seu corpo, esse corpo que parece tão presente. A gente já viu várias vezes na meditação da vacuidade, ele não existe por si só. Quem não viu isso está disponível em vários vídeos que a Cuca nos levou a experienciar. Esse corpo não existe por si só, tanto que você não pode tocar. Cadê meu corpo? Está aqui, está aqui, está aqui. Eu nunca vou encontrar uma parte minha que seja meu corpo. Então eu só encontro partes que não é um corpo. E se eu reunir todas essas partes, milagrosamente não vai dar um corpo, porque partes de não corpo não viram corpo, só porque se reúne. E se eu tirar tudo que não é corpo, também não aparece um corpo. Então esse corpo não existe da maneira que aparenta existir. Ele existe no campo das ilusões. E o campo das ilusões é um campo real. O problema é eu acreditar nela como uma coisa inerente. Uma coisa é real e não necessariamente inerente. O que é inerente? Que existe por si só. É real, mas para aquele real existir, precisa de causas e condições reunidas. Então, ela não existe por si só. Então, quando você volta para o seu corpo vai te dar pontes. Não é através dos efeitos do corpo, que é o caminho mais fácil como ponte para o campo da criação. Para mim, o corpo é o caminho mais direto para o campo da criação. Corpo e a mente, né, que são efeitos. O eu, que é um efeito muito posterior, ele é mais difícil da gente fazer essa ponte para o campo da criação. Então, se a gente vai para o corpo nesse momento, o que você está sentindo? Aquilo que você está sentindo, ao invés de lutar contra aquilo, ao invés de querer que aquilo desapareça, ao invés de ter uma ideia, um ideal sobre aquilo, deixa ele muito à tona. Deixa ele vir para a superfície. Porque se ele vem para a superfície, ele sai do campo da ilusão. Se eu justifico o que eu estou sentindo, eu continuo contando uma mentira para mim mesma, que aquela sensação existe por si só. Então, deixa essa sensação. Então, a Poliana trouxe uma frustração, um incômodo. Deixa esse incômodo ficar bem forte, bem presente, vira luz, vira superfície. Provavelmente, quando a gente traz as nossas sensações bem à superfície, isso quer dizer, não justifica, não qualifica, não explica, não nega, não luta contra. Ela nada entope ela vem à superfície. Esta sensação ela vai entrar em movimento. Não sei qual, mas ela vai entrar em movimento. Eu vou trazendo tudo para a superfície. Paradoxalmente, essa é a ponte para eu entrar na escuridão, no vazio. Esse vazio é o não sei, não comparo, não justifico, não qualifico, não classifico, eu não sei, não tenho referência, é sem referência. A nossa presença, que eu vou chamar agora de luz,
a nossa presença nessa escuridão, por isso que dizem, né, que a gente é estrela, nós somos pós de estrela, porque existe alguma luz em nós que ilumina a escuridão, né? Então, a nossa presença na escuridão vai trazer a luz para infinitas possibilidades. E essas infinitas possibilidades vai entrar no positivo, 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 pode ser esse caminho, pode ser aquele caminho. E aquele caminho no Torus, ele faz todo um caminho que é o caminho que você arrisca viver, porque se também não tem risco, você não está vivendo. Então, não é vida que você está tendo, você já tá morto em vida, né? E esse risco te leva a um caminho singular, e esse caminho te leva a uma convergência, necessariamente. Então, pensa no Torus, né? Quando você entra nas infinitas possibilidades, arrisca. Arrisca um caminho e ele vai te levar a uma convergência. Então, você não está arriscando o caminho de te levar ao certo, de te levar ao fim. Não, é um caminho que vai te levar ali ao meio. E é um caminho que vai te levar à atualização. Então, seja qual for o caminho, se você estiver indo para o meio, você vai atualizar. E aí, se naquele meio você encontrar com alguém que te diz que caminho é esse que você está escolhendo, que te desperta de alguma ilusão, você agradece, você fala, ai, que bom, volto lá para a minha luz, volto lá para a minha escuridão, e outro caminho vai surgir. E toda vez que eu encontrar com alguém, não é para ir lá para dizer, para exibir, olha o caminho que eu caminhei e para comparar, para competir. Toda vez que eu entro na convergência, é para de alguma maneira atualizar. E atualizar vai ser, caramba, olha que caminho ilusório que eu vivi. Não tem outra. A gente está nessa vida, todos os nossos caminhos serão ilusórios. E esses caminhos ilusórios nos levarão a uma convergência que vai dar uma atualizada e vai desiludir. Outro caminho ilusório e outra desilusão. Outro caminho ilusório e outra desilusão. Até que chega uma hora que ilusão e desilusão não existe mais. E aí a gente vai caminhar. E quem sabe a gente ainda vai estar vivo nesta vida que a gente gosta tanto de viver, sem ilusão, sem samsara, sem morte e vida antagonizando, né? Um caminho de eterna criação que vai ter passagens. A cada convergência, uma morte acontece. A cada risco, uma vida acontece. E quem sabe esse caminho ainda acontece nesse campo ilusório tão maravilhoso, que tem cachoeiras, que tem mar, que tem florestas, que tem, né, uma explosão de vida cheia de beleza acontecendo. Então, esse é o convite para a gente, de alguma maneira, trazer para o nosso próprio corpo essa experiência. E quanto menos entender, melhor, porque aí vocês não vão estar entendendo e caminhando comigo. Quero que cada um caminhe seu caminho e que a gente se encontre de tanto em tanto, porque nesse encontro a gente vai se desiludir juntos. E é isso que importa, né? Então, deu nosso tempo aqui, mas queria deixar ainda aberto se alguém precisa de alguma interlocução por algum processo que eu abri aqui. E de alguma maneira a gente está conectado aí pelo grupo do WhatsApp, então qualquer interlocução também podemos chamar por lá. E também a gente pode chamar um outro entre virtual a qualquer momento. Mas acho que a Kátia abriu o microfone. Fala, Kátia. Espera aí, não dá para ouvir, Kátia? Oi. Não. Fala. Dá para ouvir? Ouvi baixinho, mas fala. Que é a experiência do corpo mesmo, aqui meu corpo, que na prática meditativa, nessa experiência meditativa, ele começou a tremer completamente. Então, assim, realmente, a sensação do corpo foi bem forte e
um tremor que me lembrou as experiências que eu passei no ventre mesmo, né? E aí eu não sei, Sim, é um buscando corpo assim, cheio de vida, né? Ele treme, né? Ele tem seu processo excitatório de vida, né? Então, é uma ilusão muito grande a gente acreditar que quando a gente chega no vazio, a gente vai ficar lá paradão naquele vazio e o mundo não vai... Nada, quando chegar nesse vazio, vai vir uma pulsação e essa pulsação vai se materializar numa ilusão atualizada e essa matéria atualizada, ela vai atuar, ela vai agir e essa ação vai te dar a possibilidade de atualizar voltando para o vazio. Então, é de outro lugar que vem a nossa ação. E não é que a gente está trocando a ação por uma não ação. É que essa ação vem de uma não ação. E essa é a diferença. E na era do conhecimento já estagnado, porque a era do conhecimento foi maravilhosa, né? Mas quando ela já está na morte, a gente ainda quer empurrar um pouco mais do que conhece, e ela estagnada, ela traz essa sensação de que se a gente entrar em criação, vai dar tudo errado, se a gente entrar no vazio, ninguém vai fazer mais nada. Então, acho que é esse o processo, né? Que a gente está sentindo, né? Só ler aqui o que a Lu trouxe. Do Rangel, espera aí que eu preciso bate-papo. É um vazio pleno de coisas, é a vibração daqui agora, é isso aí. Que bom, Poliana, que isso te dá uma sensação de que porque está tudo perdido, nada está perdido, está todo mundo perdido junto, então ninguém está perdido, né? E vamos seguindo então, tá bom? Grata pela interlocução, pela presença, pela paciência. Um beijo.